Olá, boa noite, graça e paz a todos que estão conectados conosco. Quero te convidar neste primeiro momento a estar usando aí o seu equipamento para estar convidando outros a estarem conosco. Compartilhe essa transmissão, que estará sendo um tempo nosso de adoração ao Senhor, um tempo que o Senhor estará também tratando, falando conosco. Então vai ser um tempo de bênção nas nossas vidas. Então compartilhe essa bênção aí pelo seu WhatsApp, pelo seu Facebook, outras redes sociais que porventura você faça uso, mas compartilhe aí, convide as pessoas para estarem conosco, tá bom? É uma alegria mais uma vez estarmos reunidos para louvar, para adorar ao Senhor e poder fazer isso tanto aqui no templo, nós que aqui estamos, um pequeno grupo, com todas as cautelas devidas, seguindo as orientações governamentais, mas estamos aqui para conduzir você e a sua família que está aí na sua casa, para que juntos louvemos e adoremos o Senhor. Quero convidar que você pegue a sua Bíblia, ou aí o seu aparelho e abra ali no Salmo de número 27. Salmo de número 27, onde tem aqui uma declaração de segurança em Deus. O salmista Davi declarou aqui a sua confiança no Senhor. Nós vamos ler alguns versículos deste salmo e eu quero que você da sua casa também acompanhe essa leitura. Salmo de número 27, a partir do verso 1, diz assim: O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isso: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis Ele me esconderá no seu abrigo, e Ele me guardará no seu templo, e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Que declaração maravilhosa do salmista, do rei Davi, que sofreu tantas perseguições, tantas fases de adversidade na sua vida, mas seguiu confiando sempre no Senhor, no cuidado, na provisão, na proteção do Senhor. Eu quero convidar você nessa noite a curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos e vamos estar orando ao Senhor, que é este que tem cuidado de nós, é este em quem nós estamos seguros. A Ele nós adoraremos nessa noite. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, que Tu és o nosso Deus. Tu és aquele, ó Pai, que criou todas as coisas, ó Pai, que na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, o Senhor nos remiu, para que hoje fôssemos povo Teu, família Tua, ó Pai. Estamos hoje reunidos aqui no templo e nos nossos lares, para glorificar o Teu nome, para adorá-lo, para agradecê-lo por tudo que o Senhor é nas nossas vidas e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Nós te louvamos pelo privilégio de poder, ó Pai, realmente expressar a nossa fé, a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti. Então, ó Deus, ouve nessa noite a nossa adoração, ouve a nossa gratidão, ó Deus, que será expressa através das nossas palavras, através das canções que entoaremos a Ti, ó Deus, e também, ó Deus, fala conosco, ó Pai. Precisamos da Tua orientação, e como o salmista disse, ó Pai, o melhor lugar para se estar, o lugar que nós queremos estar, é na Tua presença, ouvindo o Teu bom conselho, a Tua orientação para as nossas vidas, ó Deus. Por isso, fala conosco nesta noite,
Fala conosco dia a dia na nossa caminhada, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, tenha liberdade nas nossas vidas, que estejamos com os nossos ouvidos, corações, mentes voltados sempre para o Teu querer para as nossas vidas. Ó Pai, nós Te louvamos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Aceita a nossa adoração. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pegando o gancho da palavra do presbítero Ronaldo, melhor lugar para estar na presença do Senhor. Então vamos declarar isso cantando. Que Jesus, em Tua presença, nós estamos aqui. Vai Te louvar.
Venha, Senhor, alimentar as nossas almas. Venha, Senhor, nós estamos sedentos por Ti, Senhor. Nós estamos aqui.
Ó Senhor, temos tomado cuidado, Pai, com esse mau pessoal do mundo. Temos encontrado, Senhor, lá nas nossas casas, no lugar secreto, a Tua presença, Deus, nos colocado diante de Ti. Temos visto, Senhor, o quão grande e quão necessário é, Senhor, viver uma vida contigo, Pai. Senhor, honra Teu povo, Senhor, honra Teu povo e continua aqui conosco.
compromisso que nós temos com a obra do Senhor, compromisso financeiro que nós temos com a obra do Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, as coisas ainda continuam acontecendo, as contas ainda continuam chegando, eu sei, que também ainda continuam chegando. E o compromisso que nós temos como membros do corpo de Cristo, sustentar a obra do Senhor nesse lugar. Então não se esqueça do teu dízimo, da tua oferta, esteja sendo fiel, porque o Senhor tem sido fiel conosco, não tem deixado faltar nada, não tem deixado faltar o pão de cada dia. Então, porque é bom demais confiar em alguém que cuida da gente. É bom demais ter um amigo fiel como o Senhor Jesus, amigo da gente. Não tem nada melhor do que ser amigo de Deus. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é nosso amigo fiel, Pai, aquele que cuida, aquele que protege, que
está sempre presente nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas no Teu altar, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, para que possamos, ó Pai, estarmos debaixo das Suas asas, Senhor, debaixo da Sua graça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos, Senhor, pois confiamos em Ti, Senhor. Sabemos que temos o Seu amor, Senhor, o Teu cuidado. Em nome de Jesus, ó Pai, esteja na casa de cada um aqui, ó Pai. Abençoe os irmãos que estão assistindo pelo celular, Senhor, pela internet, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor alcance essas vidas onde elas estiverem nesse momento, ó Pai. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, nos dando consolo, Senhor, nos capacitando, Senhor, para vivermos esses dias difíceis, ó Pai. Em nome de Jesus, eu Te peço também, Senhor, pelas nossas crianças, Senhor, que não estão aqui neste momento, Senhor, mas o Senhor sabe, Senhor, onde cada uma delas estão, Senhor, o Senhor as conhece. Em nome de Jesus, ó Pai, esteja visitando cada criança, Senhor, cada pequeno na sua casa, ó Pai. Em nome de Jesus, eu Te peço e Te agradeço. Amém. Paz do Senhor, irmãos, irmãs, Deus esteja falando conosco nesta hora. Eu queria trazer uma palavra para a igreja, para os irmãos em cristão, para você que está na sua casa. Que o Senhor esteja falando conosco agora, em nome de Jesus. Espero que a presença do Senhor esteja inundando a sua casa, que haja alegria onde você está. E aqui para nós também, que haja em nós a alegria. Se quiser desligar esse ventilador, é melhor para mim. Amém, gente? Estamos em hora de culto. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no 2 Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 19. Na verdade, eu vou ler capítulo 4 de 2 Samuel, para a gente olhar uma história muito interessante, capítulo 4 de Samuel. Capítulo 4 de Samuel, Samuel do Antigo Testamento. Não sei se você está abrindo na sua casa. Segundo Samuel, capítulo 4. Segundo Samuel, capítulo 4. O Senhor colocou no meu coração, me levou para esta história. E a gente vai olhar para a história de um garoto Segundo Samuel, capítulo 4. Vou pedir para o presbítero Abel fazer uma oração por iluminação. Nós leremos capítulo 4, versículo 4, e depois a gente vai fazer uns saltos. E a gente vai parar lá no 19 de 2 Samuel. Vem aqui à frente, celular, por favor. Vamos orar. Senhor Deus amado Pai, ainda em Tua presença, Senhor, porque nós estamos diante da Tua presença, Senhor, em culto, em louvor, ó Pai, desde o momento no qual nós acordamos hoje, já tínhamos em mente, ó Pai, participar desse momento. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter cuidado de cada um. E te peço especial, Pai, que o Senhor traga a sabedoria que vem do alto dos céus, traga a inspiração que vem do Espírito Santo, traga, ó Pai, o entendimento, Senhor, a cada um que vai escutar a Tua mensagem através do Teu servo, Senhor. Ilumina a vida do Teu servo, ó Pai, que ele seja único, exclusivamente agora, Senhor, um instrumento Teu, Senhor. Que toda palavra que proferir da Sua boca seja uma mensagem Tua, Senhor, a cada um de nós que estamos aqui acompanhando Ele e cada um de nós que estamos em casa, Senhor, acompanhando essa mensagem. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém? 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. Depois a gente vai fazer os saltos dentro da leitura de 2 Samuel. E diz assim, está falando da morte de Isbosete. E aqui tem uma coisa muito interessante, versículo 4 então, de 2 Samuel, capítulo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. A história está contando, o livro está contando sobre a ascendência de Davi. Davi está se tornando rei. O desafio para você na sua casa, para nós aqui, é a gente ler 2 Samuel inteiro. 2 Samuel é a proposta e a provocação que está sobre a mesa para nós nesses dias. Qual é a proposta e qual é a provocação que está sobre a mesa para nós nesses dias? Assim que tudo passar, como você estará? Como você estará daqui uns dias, daqui uns meses? Em 2021, como nós estaremos? Seremos as mesmas pessoas? Gordinhos. A quarentena está fazendo a gente comer mais do que precisa. Minha gente, eu vou avançar daqui a pouquinho na história, mas a provocação que eu queria fazer é o seguinte: se Deus hoje te chamasse e falasse quais são os seus profundos desejos, o que é que você quer que eu resolva agora e de imediato, isso vai te levar a ser uma pessoa melhor. Se Deus te fizesse essa proposta e você desse a resposta: Senhor, eu quero isso, eu quero uma casa assim, eu quero tantos filhos, eu quero tanto de dinheiro na minha conta bancária. Pensa nessas coisas, que é até absurdo pensar isso. Mas se Deus te fizesse esta provocação, você estaria uma pessoa melhor ou você estaria uma pessoa simplesmente mais ambiciosa? Alguém amarra o Bernardo? Minha gente, sabe o que está acontecendo aqui, Carol? O que está acontecendo aqui é o seguinte: Saul era o rei. Deixa eu pegar minha água, para acalmar o coração do bebê. Ninguém ensinou para ele ainda, para perdoar. Saul era o rei, minha gente. Saul era o rei. Davi está passando por uma série de perseguições, que a gente sabe. Foi perseguido, teve que parar com os filisteus, foi parar na caverna de Adulão. A vida de Davi passou pelo caos. E agora, segundo Samuel, Deus atendeu todos os desejos, todos os anseios do rei Davi. E a leitura de 2 Samuel vai provocar a gente, porque o Saul, quando está sendo atendido por Deus, sendo respondido por Deus, ele simplesmente vira um ser humano não muito agradável, vira um ser humano complicado, perigoso, porque ele passou pelo que tinha que passar. O que acontece aqui nesse texto que nós estamos lendo? Jonathan é o grande amigo do rei Davi, pai de Mefibosete. Tudo bem, gente? Pai de Mefibosete. Saul é avô de Mefibosete. O Mefibosete já nasceu aleijado, diz o texto, que ele era um menino aleijado. Chegou-se a notícia de que o avô do menino havia morrido e o pai dele havia morrido. E aí, diante dessa situação, a mulher que cuidava de Mefibosete pegou o garoto no colo e foi sair correndo. E ela foi sair correndo tão desesperada, porque o avô e o pai haviam morrido. Davi vem com os seus guerreiros. Essa moça pega o menino pelo colo, sai correndo e simplesmente deixa cair o garoto. E aí o texto vai dizer que não bastasse ser aleijado, agora ele ficou, além de aleijado, humano. E a gente sabe, obrigado, a gente sabe que são condições terríveis
nesse período ter problemas de deficiência, problemas... Tudo bem, minha gente? Acalmando o espírito. A pergunta que está sobre a mesa é: se Deus te respondesse hoje tudo aquilo que vai no seu coração, você seria uma pessoa melhor? A contramão dessa pergunta é: Deus mexeu, e eu falava disso no ano passado, Deus mexeu naquilo que era estável para a gente. Deus, ao mexer naquilo que é estável, e a gente está olhando aqui, a gente quase está mais próximo de Mefibosete do que do rei Davi. Deus não só mexeu em algumas coisas aqui na estrutura de Mefibosete, que agora a situação parece que ficou ainda pior. Quando as coisas ficam de um jeito que a gente não havia planejado, quando as coisas dão de mal a pior, quando as coisas estão dando completamente equivocado, como é que você reage? Tudo bem? Tudo bem, Carol? São essas provocações que o texto de 2 Samuel vai nos provocar. Porque sabe o que está acontecendo aqui, minha gente? Essa é uma história paralela. Uma história paralela, porque Davi virou rei. Davi passou por tudo que tinha que passar, passou por sofrimento, passou por angústia, era rejeitado da sua casa, não era preterido da sua casa, e agora ele virou rei. Ele está em ascensão. E o Davi é essa pessoa que Deus está atendendo todos os desejos do coração. Davi é essa pessoa que ele ora, as coisas dão certo. Davi é aquele cara cheio de talento, que ele vai fazendo as coisas vão acontecendo. Davi agora está em ascensão, as coisas estão indo de vento em popa. A crise não atingiu Davi. Davi está aqui vivendo, e a gente vai olhando capítulo por capítulo, as coisas estão indo bem. E o texto, e a gente sabe que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Só que a Bíblia não deixa passar em branco algumas coisas. Sabe o que acontece? A história vai dizendo no paralelo, já já a gente vai chegar no capítulo 19, mas o Davi, ele ficou um homem insaciável. O Davi ficou rei, ele queria mais coisas, ele queria mais mulheres, ele queria mais poder, ele queria mais autoridade. E o Davi, ele vai ficando, e o texto vai dizendo, e em paralelo tem esse garoto que já nasce aleijado, que as coisas não dão certo, que as coisas estão dando errado. O avô morre, o pai morre, não vai mais ser o herdeiro do reino. Era um garoto que podia ter agora a ascensão do reino, mas não tem, porque o seu avô morreu, o seu pai morreu, e ele, acima de tudo, ele é um aleijado. Não bastasse ser aleijado, a mulher que vai cuidar dele derruba. Eu olho isso aqui e falo: meu Deus, não há nada tão ruim, Abel, que não possa piorar. E digo mais, o mal não tem limites. Você acha que está ruim, piora. E o mal não tem limites. Assim está sendo na vida de Mefibosete. No capítulos adiante, que não dá para ler tudo, o Davi está em ascensão. Davi já não quer mais cuidar da sua família, dá um terreno, uma cidade para cada um dos filhos. No capítulo 11, o Davi resolve ter aquela desejo pela mulher de Urias. Davi vê a mulher de Urias, ele não precisava, aquela história. Depois dessa confusão do Davi, porque eu não tenho certeza se é capítulo 11, mas é aqui. Davi tem o desejo pela mulher de Urias. Não só comete adultério, como perde o controle da sua casa, vira um assassino, porque manda Urias à frente. E aí, minha gente, o Davi, que é esse, que tem todas as respostas atendidas, capítulo qual? 11 mesmo, capítulo 11. Capítulo 11, o Davi, que é esse, poderoso. O que aconteceu com o Mefibosete? Vamos lá no capítulo 9, rapidinho. O Davi está poderoso. Então o Davi é aquele que faz média, o Davi é aquele que quer agradar. No capítulo 9 o texto vai dizer a bondade de Davi. E aí o versículo 5, 9 e versículo 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, a casa de Maquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonathan,
filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas, a teu pai, te restituirei as terras de Saul, teu pai, e tu comerás o pão sempre à minha mesa. O Davi descobre e ele quer fazer generosidade. O Davi está dizendo assim: tem alguém da casa de Saul que está desassistido? Tem alguém do antigo rei? Essa era a estratégia do Davi. É um homem poderoso, ele quer ser simpático, ele é o politicamente correto. Eu não estou aqui hoje querendo desmistificar o rei Davi, mas é só para a gente olhar isso. Quando Deus atende todos os nossos desejos, quando Deus abençoa o seu povo, o povo melhora? Essa é a pergunta. A gente fica pessoas melhores quando a gente se encontra com o Senhor Jesus? O Davi é esse que quer fazer média, então ele chama Mefibosete. Mefibosete é esse, o aleijado, que poderia ser herdeiro do trono, mas não é. Mefibosete com medo, porque é Davi que comanda a morte do seu pai, do seu avô. E o Mefibosete se apresenta para Davi completamente indefeso, e Davi fala: não, você vai comer onde eu comer, aonde eu estiver você estará. No capítulo 11, o Davi pega a mulher de Urias para si, aquela história que a gente conhece. Minha gente, capítulo 13 dessa história, 2 filhos de Davi estão fazendo um monte de coisas equivocadas. Um pouquinho de paciência, gente, a gente já vai chegar onde eu quero nessa noite, onde o Espírito Santo tem para falar conosco. Davi fez média, está cuidando de Mefibosete, Mefibosete está comendo do que ele come. No capítulo 13, Amon, um dos filhos de Davi, fica interessado pela sua irmã, por parte de pai, interessado sexualmente. Amon trama junto com uma pessoa para ter relações com a irmã de Absalão. Ele trama, depois se você olha na sua casa, capítulo 13, a história é terrível. Davi não está cuidando da sua casa, Davi simplesmente está vivendo das suas orações, Davi simplesmente está vivendo da bênção que recebeu, está vivendo do império, está vivendo do poder, está vivendo de questões de bênção. E aí Absalão então mata um dos filhos de Davi, que é Amon, porque Amon estuprou a irmã. Estão entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Tem um aqui que está sendo tratado, a própria casa não está sendo tratada. Davi é esse que recebeu tudo aquilo que queria, Mefibosete é aquele que as coisas não vão caminhando muito bem. Essa história da morte dos filhos, do adultério, de tudo que aconteceu na vida de Davi. Davi então, no capítulo 19, e agora eu chego aonde eu gostaria. No capítulo 19, o Davi resolve tentar tratar dos erros das coisas com a sua capacidade humana. No capítulo 19, então, versículo 24, diz assim: também Mefibosete, filho de Davi, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha tratado os pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois teu servo é coxo. Demais disso, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, e faze, pois, o que é melhor te parecer, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: porque ainda falas dos teus negócios?
resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora, contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à tua casa. Minha gente, o que acontece é que o rei Davi, ele quer resolver essas questões por conta do adultério, por conta da morte dos filhos. Ele tem uma confusão com Absalão, que não dá para a gente ficar se estendendo muito nessa história, porque eu quero falar hoje de Mefibosete, o indigno, e Davi, o poderoso. O texto, desde o capítulo 4 até onde a gente está lendo aqui, o que está acontecendo é o seguinte: o rei Davi chama para si algumas pessoas, e toda vez que o rei Davi chama para si algumas pessoas, essas pessoas são prejudicadas. Toda vez que o rei Davi, em posse do seu poder humano, olha para as coisas da alteridade do outro, o rei Davi comete equívocos. O rei Davi promove medo em Mefibosete. O rei Davi não está lidando bem com a sua casa. O rei Davi é esse que pediu muitas coisas ao Senhor, quando a gente lê 1 Samuel, e a hora que Deus atende, o rei Davi revela a sua verdadeira essência. Então, minha gente, a primeira coisa que eu queria colocar para nós aqui é: como é que nós estamos nos revelando dentro de casa? Esses períodos têm revelado algumas coisas. Por exemplo, nesse período de quarentena, você foi aquele que foi ao supermercado e comprou sem se preocupar com a humanidade? Você é aquele que está preocupado só com o seu emprego, só com a sua condição? Você está com medo só de você ficar doente, não está com medo dos outros profissionais? Então isso está revelando como você é quando Deus atende os seus pedidos. Isso está revelando como é que você lida espiritualmente com a bênção, com a provisão. Talvez esteja imperando nas nossas casas esse poderio do rei Davi, esse que quer a mulher de Urias, esse que quer tudo para si, esse que está fazendo média, porque a gente faz média na rua, a gente paga café, a gente é generoso, só para o povo dizer: olha que cara, gente boa. Mas em casa, será que nós temos essa disposição? E aí, minha gente, então a primeira coluna que eu queria colocar na nossa reflexão dessa noite é que a gente precisa, e o texto vai dizer que Deus atende os nossos pedidos, Deus atende aquilo que nós estamos clamando, e ao mesmo tempo que Deus atende, Ele requer. Ele chama a nossa atenção, está dizendo: está aqui, você está sendo abençoado, o que você vai fazer com isso? O que é que você vai fazer? Que tem gente que teve que receber férias antecipadas, tem gente que já tirou férias de 2000 e 2021, pegou uma boa quantia de dinheiro, pôs na conta e está dizendo assim: se essa crise se estender por longos anos, por longos meses, eu não estou nem aí. Estou falando de uma coisa que é corriqueira, que todos nós estamos inseridos. O texto dessa noite está dizendo que Deus está sondando o nosso coração, o nosso olhar, a nossa boca. E Ele está chamando a nossa atenção para esse período, para ver se a gente consegue olhar para dentro das nossas casas e ter este olhar de aprendizado, de gratidão, de entender de que tudo que vem a nós não nos pertence. Em paralelo, minha gente, tem o Mefibosete. Eu tenho hora que eu me encaixo mais com ele, eu gosto de parecer com ele, porque é o cara que dá tudo errado, aleijado, aí vão pegar no colo de Ruba. Aí no capítulo 16, o aleijado arruma um jumento para ir até o rei Davi. Aí o amigo dele fala: não, deixa que eu vou lá falar para o rei Davi, que você não precisa, coitado de você. Estou fazendo aqui do meu jeito a história, coitado, você não precisa ir até lá. Ele chega para o rei Davi e fala: ó, Mefibosete quer roubar seu trono, ele está vindo aqui para te roubar. Ou seja, o que era para ser amigo ainda toma-lhe o pouco de esperança que ele tem. Capítulo 16 vai registrar a história de Mefibosete. E aí o Davi está furioso aqui no capítulo 19, dizendo que ele foi guerrear, ele foi resolver as questões. E o capítulo 19, o rei Davi manda chamar Mefibosete e já chega intimando e fala: por que você não foi comigo? Ele fala: meu rei, o cara que era meu amigo me traiu, contou mentira para o senhor, eu fiquei com medo. Minha gente, segundo pilar dessa reflexão aqui
aqui, que é o que mais me é forte, é o seguinte: Deus nos chamará à sua presença. O Rei vai nos chamar. Em pouco tempo, a vida volta ao normal. Até o final do ano, as coisas estarão como deveriam estar. A questão é, se o Rei te chamasse hoje, o Rei, o poder instituído, o teu chefe te chamasse hoje e falasse: precisamos reestruturar a empresa, precisamos remodelar as coisas, como seria a nossa relação? O texto vai dizer que Mefibosete não cortou o cabelo, não se ajustou, não se alinhou, se vitimou, ficou dizendo: minha vida é ruim, as coisas não vão bem para mim, eu sou esse camarada que nasceu em Lodebar. Lodebar nasceu e foi criado em Lodebar. Lodebar é uma cidade chamada lugar da enganação. O Mefibosete, ele tem todos os argumentos para dizer que Deus deu as costas para ele. Mefibosete é esse que tem todos os argumentos para ficar desesperado. Mefibosete é esse que está olhando para o fruto das suas mãos e está se achando indigno. E aí o segundo pilar, então, que eu queria chamar a nossa atenção aqui é o seguinte, minha gente: o Rei vai nos chamar. A sociedade vai nos chamar, as pessoas estão querendo que a gente dê resposta para algumas coisas. O poder, há uma crise agora recente política na nossa nação. E eu vou de novo para esse assunto. Eu fiquei muito frustrado, decepcionado, vendo pastores escrevendo assim: isso está muito divertido. Infelizmente para mim não está divertido, e nem é porque eu sou Bolsonaro, é porque não é tempo da gente ficar não preparado. Tem gente aí querendo intervenção militar e tem gente querendo que o governo cada dia vá de mal a pior. Isso é uma esfera que não coloca todos nós no mesmo patamar. E dentro de casa o texto está dizendo que Deus está nos chamando. Como é que a gente vai se apresentar para Deus nesses dias? Como é que a gente tem se apresentado? A gente se apresenta no alto da nossa arrogância, feliz, satisfeito: minha família está tudo bem, está tudo certo, é só mais 40 dias ou mais 10 dias, ou é só, ok, está tudo certo. Ou a gente se apresenta diante de Deus debaixo do nosso vitimismo, da nossa história. E aí, minha gente, como é difícil a gente lidar com as nossas histórias. Como é difícil, então, a gente se apresentar diante de Deus, porque a gente quer argumentar as nossas falhas, as nossas fraquezas, e o Mefibosete é esse. Então, minha gente, a segunda aplicação que eu queria trazer para o texto é que o Rei está nos chamando. Como é que a gente vai se apresentar para o Rei? Mefibosete, nos versículos que a gente leu, ele se apresenta para o Rei, versículo 28, dizendo assim: na minha casa, na casa do meu pai, não havia nenhum homem digno. Versículo 29, responde o Rei: e por que então você está falando dos teus negócios? O Mefibosete disse assim: eu só estou feliz porque aquele que foi generoso comigo voltou em paz. Minha gente, a conclusão dessa leitura extensa que eu propus para nós nessa noite, que vai desde o capítulo 4, capítulo 9, capítulo 16, capítulo 19, são duas histórias em paralelos. Uma história é de um homem em que as coisas não estão indo tão bem. Um homem que teria até a sua legitimidade, dignidade de receber o trono, mas não foi assim que aconteceu. E ele é grato pelos feitos do rei Davi, ele é grato porque Deus usou o seu inimigo para lhe beneficiar. Davi, que mata o seu avô, o seu pai, é o homem que dá sustento para Mefibosete, que dá para Mefibosete a generosidade, e ele responde com gratidão. Davi é o outro que está caminhando na história, caminhando diante do seu poder, sem cuidar dos filhos, sem cuidar da casa, sem cuidar das bênçãos que Deus deu. Um homem que não sabe lidar com a bênção que Deus está colocando diante dele. A conclusão e o chamamento para nós nessa noite é: Deus tem sido bom,
Deus tem sido generoso com o seu povo. Como é que a gente tem lidado com a generosidade de Deus? Estava conversando com algumas pessoas, esse corona, e eu indignado, revoltado, porque eu não quero aceitar esse bicho, fazendo uma contabilidade, gente muito próxima de mim, já deu 8 pessoas, muito próximo de mim, de muita relação, que ou foi infectado ou se foi. Ainda assim, eu não estou habilitado a dizer que Deus não é bom e justo o suficiente. Semana passada e durante a semana a gente vem falando de Abacuque, a gente vem falando dessas relações, e o que eu tenho entendido nesse período é que Deus me levou para dentro da minha casa, com a minha esposa, com as minhas filhas. Eu acho que é isso que Deus está fazendo com a sua igreja hoje, para a gente olhar para a generosidade do Senhor e se apresentar para Ele com gratidão, com alegria e com convicção, com disposição para sermos aquilo que Ele tem para nós. Davi termina o seu reinado, segundo Samuel, de um jeito terrível, triste, fazendo um monte de coisa que não deveria. Como é que nós vamos sair desta crise? A política já está falando de flexibilização, a política já está dizendo que as coisas vão voltar ao normal. Aliás, teve gente que nem se deu o trabalho de se permitir experimentar ficar dentro de casa. Tem gente que está no alto da sua arrogância dizendo: praga nenhuma chegará à minha tenda. Tem gente que está no alto do seu vitimismo dizendo: nada mudou, eu sempre tive problemas dentro de casa. A minha proposta, gente, nessa noite é para que a gente olhe para a generosidade do Senhor, para que a gente olhe para a adversidade com disposição de sermos gratos, de levantarmos as nossas vozes em louvor. Tem gente que está chateado porque não pôde fazer uma festinha de aniversário com todo mundo. Tem gente que ficou muito deprimido porque fez o aniversário e não pôde comprar ovo de Páscoa. Tem gente que está deprimido, com medo de não dar tempo de ter festa do Dia das Mães. A minha proposta nessa noite é para que a gente tenha essa reflexão de entender que Deus está usando até aqueles que a gente não gostaria para nos abençoar. Eu não gosto muito dos políticos e tenho entendido que Deus está usando inclusive esses para nos abençoar. Então, minha gente, a provocação nessa noite é para que haja no nosso coração e na nossa boca as palavras de Mefibosete. Na minha casa, Mefibosete disse para o rei: não tinha ninguém digno, mas o Senhor foi generoso. E aí o rei fala: eu vou te dar riquezas. E ele fala: não quero riqueza, estou feliz porque aquele quem me abençoou está em paz. Quem é que tem te abençoado nesses dias? Essa pessoa está em paz? A esposa que está cuidando, o marido que está saindo para fazer as coisas, quando ele volta, quando ele está, quando ela está, quando ela volta, a paz. Coisas que eu não vi no meu condomínio. Eu estou caminhando para o encerramento aqui. Gente brigando, gente revolta, gente violenta, bebendo mais do que precisava, comendo mais do que precisava, invertendo os sonos. Minha gente, a leitura nessa noite, a proposta nessa noite é que o Espírito Santo encontre a sua casa em paz, que haja na nossa casa esse entendimento de que Deus está nos chamando, o Rei está nos chamando, precisamos nos apresentar de modo digno. Em breve estaremos todos juntos e a gente precisa se apresentar de forma digna. Como é que nós voltaremos a congregar? Como é que voltaremos a tomar ceia juntos? Se a gente voltar pior do que a gente foi, se a gente voltar indiferente, de nada serviu esses dias. Romanos 8 vai dizer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que assim seja. Amém? Podemos orar. Queria orar pela sua casa, para você que está aí. Tem um pedido de oração do Akbar. O Akbar, ele é filho do reverendo Natan, nosso irmão, nosso amigo que muito tempo aqui na igreja. Ele está morando no México, né?
Voltou para cá? Não, internado isolamento. Internado, suspeita de Covid. Vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. Estou com a minha prima Cláudia com Covid, está internada no hospital. Se ela estiver ouvindo essa mensagem, que possamos compreender que Deus está cuidando, está nos convocando à sua presença. Amém. Vamos orar, agradecer ao Senhor, pedir para que você aí que está na sua casa, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor porque você está exatamente no lugar onde o Senhor gostaria que você estivesse, na condição que Ele te permitiu estar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, te agradecemos, porque queremos entregar, Senhor, nas tuas mãos a nossa condição humana, a nossa psique, o nosso raciocínio. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não permita que a arrogância tome conta dos nossos lábios. Não permita, Senhor, que a indiferença tome conta do nosso olhar. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos incomode a sermos generosos nesses dias. Como o rei Davi foi generoso com Mefibosete, que haja em nós esse espírito de generosidade, Senhor, em nome de Jesus. Que não seja como tem sido feito por aí, Senhor, pessoas fazendo só para likes, para vaidade, mas que a generosidade genuína esteja sobre a tua igreja, Senhor, sobre teus filhos e filhas. Pai, nós queremos interceder agora pelo Áquila, pela Cláudia, Senhor, por toda a sua igreja que está, todas as pessoas que têm relação com este local, Senhor, nós queremos te pedir, interceder, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame cura sobre os teus filhos e filhas, que o culto prestado nestes dias sejam cultos agradáveis, que a gratidão esteja nos nossos lábios, Senhor, na nossa casa. Nos anime a estar na tua presença, a orar. Espírito Santo, não permita que o povo desista, se canse, se fadigue, mas como a tua palavra diz, haja alegria no teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque a Márcia fez aniversário no meio dessa tempestade. Te agradecemos porque o neto da Graça e do Alonso nasceu no meio dessa confusão. O Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido justo, o Senhor tem sido generoso com o seu povo. Coloque em nós, Senhor, essa é a compreensão, essa dimensão. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Durante a semana a gente segue ainda debaixo das recomendações, estamos sujeitos às leis humanas. Há um entendimento de flexibilização a partir da segunda semana de maio, estamos atentos, e assim que as coisas forem permitidas, nós faremos aqui uma grande festa, ok? Que você seja promotor de paz na sua casa. Na quarta-feira, live para estudo bíblico. Na terça-feira, tenho mandado sempre uma palavra para você partilhar. E que Deus abençoe seu povo. Amém? Alguma recomendação a mais? Não, né? Então, vou impetrar a bênção aqui e que o Senhor fale conosco, traga clareza ao nosso coração nessa semana. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e a companhia do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre todo o povo de Deus pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa semana.